Rapaziada, o Flamengo pode estar prestes a fazer uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Quase 200 milhões de reais por Caio Jorge. E enquanto isso, o nome de Cebolinha vira debate pesado. Expectativa, cobrança e pressão. Será que vale tudo isso? Segura essa bomba porque o mercado do Flamengo tá pegando fogo. Créditos à ESPN. Vamos lá sem mais demora. Essa é bomba. O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, e sinalizou que topa pagar cerca de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 196 milhões de reais, para tirar o artilheiro da Raposa. Apurei com meus parceiros Bruno Andrade e André Hernan aqui na ESPN Brasil. A oferta não foi formalizada ao Cruzeiro ainda, mas o Flamengo sinalizou que tem interesse no jogador e topa pagar esse valor. A tendência é que, caso seja formalizada esses valores, essa proposta, o Cruzeiro recuse, já que já recusou valores próximos ali de West Ham, Zenit, e só topa abrir negociação acima dos 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. Então, a tendência é que não ocorra o negócio, mas o Flamengo tem interesse e sinalizou que está disposto a pagar esses valores para contar com o artilheiro da Raposa, que está em alta no mercado do 30 milhões de euros, você rubro-negro, tranquilo. Mas e agora, se o Cruzeiro bater o pé, não, só 40, você aceitaria o Caio Jorge por 40 milhões de euros? O valor que o Vini Júnior foi para a Europa? Deixe seu comentário aí. Futebol europeu e agora também do futebol nacional. E aí, se você fosse o Caio Jorge, permaneceria na Raposa ou iria para o Flamengo? Grande abraço! Então, claro que isso envolve a escolha do Caio Jorge, mas, acima de tudo, o desejo ou não também, claro, do Cruzeiro em negociá-lo. O Cruzeiro contratou por 4 milhões de euros. E agora, essa proposta, então, a intenção seria gastar até 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Que valor absurdo, Eugênio. É um valor alto, é um valor muito acima do que normalmente se pratica no cenário do futebol brasileiro, mas a gente está tratando de um jogador que esteve no futebol internacional. Né? Então, ele tem uma passagem por Europa e um jogador, acima de tudo, e mais importante do que isso, que se valorizou muito no último Campeonato Brasileiro. Teve uma temporada de muitos gols e com regularidade. Não foi um jogador fez muitos gols no início ou só no final do campeonato. Ele fez mantendo uma média ao longo da competição, se sagrando artilheiro do campeonato. Então, isso... E é um jovem ainda. Então, é um valor... Faz 24 em janeiro. O valor de um atacante, sempre o atacante é mais valorizado, Sim. jovem, com potencial para atuar na Europa, e o Flamengo propõe pagar um preço de Europa. Um preço alto Sim. de Europa. Para jogadores que atuam aqui no futebol sul-americano. Superior ao do Vitor Roque, para fazer uma comparação. É isso. O Vitor Roque foi 25 milhões de euros. Mais jovem, vindo da Europa. 19 anos. E o Samuel Lino, 22. O Caio Jorge superaria isso. Isso passa pelo poder de investimento que o Flamengo tem hoje. E aí, Ezinho, quando o Palmeiras tira o Vitor Roque, já que é o que vocês estão citando, tira de um jogador que atua na Europa. A contratação é para o Barcelona, um gigante europeu. Agora seria uma contratação do mercado interno. Olha que valor e que negócio absurdo que poderia acontecer, Zinho. Que potência, né? Que chegou o Flamengo financeiramente, administrativamente, né? Um clube que está muito sólido, com superávit, com grana, né, no caixa, com condição de ir ao mercado e para um grande concorrente, porque o time que está concorrendo com o Flamengo e com o Palmeiras, que desponta querendo entrar nessa briga por contratações, por formar uma grande equipe, já tem um bom time o Cruzeiro, já tem um ótimo time. E aí traz o Tite. E o que a gente está achando é que o Cruzeiro vai ao mercado para se reforçar mais. Aí vai o Flamengo e tenta tirar o grande destaque, junto com o Matheus Pereira, para mim, o grande destaque, os grandes destaques do Cruzeiro na temporada. Então é audacioso o Flamengo, ousado, já começa, nem começou o ano, né? A gente está finalizando um ano, mas já começa esse mercado de investimento, de compras, né?
buscando o cara que foi artilheiro do campeonato, que está na seleção do Campeonato Brasileiro, que foi artilheiro também, se não me engano, da Copa do Brasil, né, o Caio Jorge. Agora me chama a atenção, até para a gente, ao longo do programa, né, se esse debate vai acontecer, mas eu já sugiro isso, ele chega para ser o titular do time por 30 milhões de euros, ele chega para ser o titular, o Pedro vai para o banco, vai jogar os dois, como é que vai ser isso? O Pedro vai sair? Tem alguma proposta para o Pedro? Por que o Flamengo vai ao mercado e não é oficial essa proposta, mas a nossa equipe de trabalho é espetacular, é maravilhosa, e eu confio nessa notícia. Por que o Flamengo vai com tanta sede numa posição que ele tem um centroavante que é cotado para ir para a Copa do Mundo? Dito por mim, não. Dito pelo Ancelotti, que ele falou na última convocação que eu estava lá. Desculpa estar me alongando, mas eu quero trazer isso. Ele falou, se o Pedro não tivesse machucado, estaria na minha lista. E eu estou observando ele. Aí o Flamengo, na primeira ação, vai buscar um centroavante, o cara que briga até na seleção com o Pedro. Como é que vai ser isso? Assim, eu confio na notícia, confio naquilo que está sendo passado pela nossa equipe, mas fico surpreso, porque acho que o Flamengo tem, não é carência, porque o elenco do Flamengo é o melhor, mostrou isso durante a temporada, mas vejo necessidade até para substituir o Arrascaeta do que o Pedro. Cara, não, o Flamengo só tem o Pedro ali, o Bruno Henrique não faz o papel do Pedro. Pô, não dá. Vai, vamos seguir. Poxa, Zinho, mas o Pedro teve problema, quebrou o braço, ficou de fora. Tá, mas joga o Plata ali, joga o Bruno Henrique ali, às vezes joga com 2 atacantes de mobilidade. Mas quando o Arrascaeta não joga, a carência é muito maior do que quando o Pedro não joga. Eu, particularmente, oferecia 30 milhões de euros pelo Matheus Pereira, então. Não seria a sua prioridade. O cara que até jogaria. É isso, Zinho? Não seria a minha prioridade. Tá, não seria a minha prioridade. Para você, Birner, seria a sua prioridade? 30 milhões, tá. Caio Jorge, vem cá. Eu entendo a ideia porque o Felipe prefere jogar com um centroavante de mais mobilidade do que o Pedro, com um cara que tem mais, por hábito, pressionar saída de bola que o Pedro. Por exemplo, se você tem o Caio... já é outra discussão. Se você tem o Caio Jorge... Vai ser o Felipe? Então, aí mais pra frente eu imagino que o planejamento foi feito. O Flamengo ofereceu 30 ou 22 mais o Cebolinha, o Cruzeiro falou que não, que tem outras propostas e fala volta com 45 que a gente conversa. Então a gente já tem o preço que o Cruzeiro quer e a gente já tem que o Flamengo tem muito dinheiro, certo? Que o Flamengo busca um centroavante e que o Cebolinha talvez não tenha esse futuro no Flamengo. Aí é curioso. Cebolinha, discutivelmente, é um bom jogador. Terminou o ano jogando bem. Terminou o ano jogando bem. Por que o Flamengo teria interesse em negociar o Cebolinha? Aliás, procurar que é a idade do Cebolinha. Mas 29. Assim, tem interesse do Fluminense nele. 8 milhões de euros pelo Cebolinha em forma e jogando o que já jogou, se tem dinheiro, contrata. E é outra questão que tem que abordar, né? Você entregaria o Cebolinha mais um valor, mais 22 milhões de euros pelo Caio Jorge? Cara, Cebolinha jogou muita bola final de temporada, depois que ele voltou. E sempre acontece com ele. Tá em alto, se machuca. Aí daqui a pouco, quando volta e demora a engrenar, aí a torcida pega no pé dele e fala que tem que vender. Isso já não aconteceu uma vez, já aconteceu mais de uma vez. E agora o Cebolinha estava entregando bastante. E aí, 22 milhões de euros mais Cebolinha? Cara, é muita grana, muito... Eu não sei. Eu acho que os 30 milhões eu faria. Agora, 22 milhões de euros mais o Cebolinha, eu não sei dizer com certeza, mas eu acho que não. Eu daria até 35 milhões de euros nele. Mas não acho que não é hora de se desfazer do Cebolinha, não. Você, o que você acha? Você se desfaria do Cebolinha também? E mais 22 milhões de euros para pegar o Caio Jorge? Sem pensar. O Fluminense tem dinheiro. Tem dinheiro, tem interesse. Não sei se tem 8 milhões de euros para dar no Cebolinha. A questão, assim, só para fazer uma comparação.
O problema do Cebolinha no Flamengo, qual tem sido? Sequência de lesões. Isso dificultou muito que ele pudesse ter regularidade no Flamengo. E faz alguns anos que ele não consegue mais jogar como Alguns antigamente. Pagou quanto? Pagou, Marcelo? 80 milhões de reais, 85 milhões de reais, 16 milhões de euros É um na época. problema semelhante ao do Pedro, que também tem tido sequência de lesões que o tiram por um tempo razoável do time. Um outro jogador que sofria muito com isso e parou de sofrer foi o Arrascaeta. O próprio Arrascaeta. É verdade. O Arrascaeta era um jogador que saía toda hora, machucava um joguinho aqui. Não eram lesões que tiravam o Arrascaeta por longos períodos. Mas esse foi o ano de mais Esse regularidade ano dele. ele resolveu isso. Se o Flamengo consegue resolver isso do Cebolinha e do Pedro, segura os dois. Segura o Cebolinha também. Mas ao que parece não, na avaliação. Se ele coloca como uma possível moeda de troca para o Cruzeiro, ele não está contando muito com o Cebolinha para a próxima temporada. É um cara que perdeu esse espaço ou nãozinho no Flamengo? Como é que você imagina esse futuro do Cebolinha? Ele perdeu o espaço com a chegada do Samuel Lino, porque o Bruno Henrique joga naquele lado ali. Então, pessoal, o vídeo que eu queria trazer para vocês é isso, falando sobre essa bomba que explodiu agora de noite. Caio Jorge, craque do Brasileirão, não lembro se ele chegou a ser o artilheiro, mas vem jogando muita bola pelo Cruzeiro, sendo até lembrado para a seleção brasileira. Seria uma baita contratação. E aí, você, o que você acha? Não deixa de comentar aí não, para saber da sua opinião. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ajuda a gente, deixa o like e deixe seu joinha, como diria o Cadu. Valeu!